Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Joelmo, vamos nós. Obrigado. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que está nos céus, graças nós te damos, meu Senhor. Estamos em tua santa presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos uma bênção especial pelos nossos ouvintes, Pai, os nossos irmãos, guarda, Senhor, os nossos amigos, ajuda, Senhor, cada família, as criancinhas na tua casa, Senhor, as famílias na tua igreja, meu Senhor, cada servo teu, Pai bondoso, que possas receber a tua palavra e guardar no coração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar. Hoje, a edição que seria das crianças, eu estou apresentando excepcionalmente e vamos fazer a leitura na Palavra de Deus, Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 4, versículos 46 até o 54. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra santa para nosso ensino, e nós temos este privilégio de aprender sempre na presença de Deus, portanto, é bom para você também acompanhar. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Jesus, porém, disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o nobre, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a que hora se achar melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. E entendeu que era aquela hora que Jesus tinha dito. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora, a mesma que Jesus tinha dito, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Meus queridos irmãos, a vida é o bem mais precioso que o ser humano tem. E o nosso Senhor, o doador da vida, ele tem todo o interesse, todo o empenho que a nossa vida esteja plenamente regada com a graça, que a nossa vida esteja absolutamente em sintonia com a sua vontade, que a nossa felicidade seja completa em todos os aspectos, portanto, os nossos bens, as nossas conquistas, as nossas vitórias, todas elas tendo a mão de Deus, tendo a bênção do Senhor, tendo a segurança de que nós estamos na presença de Deus, e é algo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. O interesse de Deus pelo ser humano, o interesse de Deus pela igreja, o interesse de Deus pelos adoradores. Na Antiga Aliança, eles não tinham o conceito claro de igreja, eles não tinham o conceito claro de salvação, eles não tinham um conceito claro de condenação, porque todas as doutrinas, todos os princípios espirituais que nós conhecemos dentro do contexto do Evangelho como doutrina, eles tinham apenas como indicações, eram apenas indicações de que
A vida era permanente, porque o nosso Deus fala sobre aqueles patriarcas, e o primeiro grande exemplo de que a vida não termina com a morte física seria para os antepassados, para os antigos adoradores de 6, 7 mil, 8 mil anos atrás, o caso de Enoque, porque a Bíblia é clara em dizer que o Enoque andou com Deus. O Enoque, quando tinha 65 anos, ele estava no começo, podemos assim dizer, o começo da sua vida produtiva. Ele tinha a sua vida organizada e ele gerou filhos e filhas e andou com Deus 300 anos, e no lugar de chegar à morte aos 365 anos, ele foi arrebatado. O que a Bíblia nos diz é que o Senhor para si o tomou. Portanto, a Bíblia é clara e enfática em relação à vida. O bem mais precioso que o ser humano tem é a vida. E o homem, o oficial que vai ter com Jesus, ele está sob ameaça, o seu filho está muito enfermo. Ele era um nobre. Uma tradução das nossas escrituras diz um régulo. Era um homem notadamente importante na região, era, no contexto aqui que eu tenho lido, um nobre e um régulo. Dá para a gente entender como um legatus Augustus, uma pessoa que tinha uma espécie de procuração do imperador e agia em seu nome. Então, Jesus estava agora em Caná da Galileia, Jesus estava saindo de Samaria. Ele havia passado 2 dias na cidade de Samaria, ou em Sicá, e quando ele está saindo em direção à Galileia, ele encontra este homem que vai fazer um pedido encarecido. Senhor, eu tenho um filho que está muito mal. O versículo 47 diz que ele rogou a Jesus. Ele foi ter com Jesus e rogou-lhe que descesse. Essa linguagem é porque a Galileia era abaixo, o conceito era este, Jerusalém era muito alta, e Samaria também estava muito alta em relação à topografia do local. E eles usavam a expressão descer, referindo-se a ir para a Galileia e para aquela região. E aqui, meus amados, o homem diz, ele pede e pede pressa. Ele diz, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava muito mal. Já estava à morte. Era muito mal. Era um problema muito grave. A saúde do filho desta autoridade estava realmente muito abalada. E o Senhor Jesus, o nosso Senhor, na sua grandeza, no seu amor, na sua missão santa de expor o Evangelho, de expor a misericórdia de Deus, de falar sobre a graça de Deus, o Senhor Jesus diz, porque é uma realidade na nossa vida ainda hoje, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se não, onde não há milagre, não tem atração. As pessoas querem milagres, não querem nem questionar a fonte, porque o milagre praticado por pessoas perversas, corruptas, amaziadas e tudo mais, são milagres muito complexos. Eu não acredito em milagres feitos por corruptos, por bandidos, por adúlteros, por hereges. Não há milagres. Ou há coincidência, não tem milagre de Deus. Ou existiu uma coincidência, Deus honrou a fé daquela pessoa doente, ou é intervenção satânica para iludir as pessoas e fazerem essas pessoas receptivas com seitas e com adúlteros e com perversos, com corruptos de modo geral.
E o Senhor Jesus diz, se vocês não verem sinais e milagres, vocês não acreditam. E o homem disse, Senhor, desce antes que o meu filho morra. João 4:49. Era algo muito sério, era algo muito grave, o seu filho estava sob ameaça de morte, estava prestes a morrer. O versículo 47 diz, porque já estava à morte, era enfermidade grave. Mas, meus queridos irmãos, a nossa petição, o nosso pedido a Deus, a nossa forma de chegar para o Senhor e fazer o nosso pedido, muitas vezes é a maneira como nós suplicamos que vai trazer a resposta que nós precisamos. O Senhor Jesus viu a aflição daquele pai. O Senhor Jesus entendeu. O Senhor Jesus viu como aquele homem estava aflito e carente e desejoso de receber o bem. E Jesus, o nosso Senhor, que é cheio de graça, cheio de amor por nós, pelas pessoas. O nosso Senhor veio para salvar, e a vida física, a cura miraculosa faz parte da sua missão. Jesus disse para aquele homem, vai, o teu filho vive. Aquele homem, ele queria ouvir. Nós encontramos um episódio que o homem disse, Senhor, diz ao menos uma palavra, diz apenas uma palavra, que o meu servo será curado. Mas este pai, ele pede a presença de Jesus. Senhor, desce, ou vem comigo, antes que o meu filho morra. E Jesus sentiu a aflição. Jesus era compassivo, Jesus é compassivo, Jesus é amoroso, Jesus é cheio de graça. Jesus disse para aquele homem, Jesus falou para aquele homem, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Ele creu no que o Senhor Jesus disse e partiu. E eu diria a vocês, aquele homem foi embora com fé. Ele saiu dali com segurança. Uma palavra segura, a palavra do Senhor Jesus. Uma promessa real. A palavra de Jesus era o suficiente, foi o suficiente para aquele homem entender que estava sob o benefício dos céus, ele estava sob a bênção do Senhor, ele estava ali para receber, e o havia recebido. Houve um milagre, Jesus o atendeu e deu uma palavra que fez o homem crer. O Senhor disse, vai, o teu filho vive. E o versículo 50 diz, o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. O gravíssimo problema, o nosso grande problema, meus queridos irmãos, é porque nem sempre nós cremos, nós somos chamados de crentes, nós somos chamados de protestantes, nós somos chamados de servos do Senhor. Tem aqueles mais exaltados, mais apressados, parece que estão de boa com Deus. Eu sou um profeta, eu sou um levita, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou nada, eu só quero realmente acreditar na palavra do Senhor Jesus. E aqui está claro, o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Ele foi, e foi seguro, ele foi tranquilo, ele foi confiante, porque é muito bom acreditar em Jesus. E quando ele se aproximou, quando ele foi chegando lá, saíram ao seu encontro, os seus servos saíram ao seu encontro alegres, felizes. O teu filho vive, o teu filho vive. E ele, cheio de segurança, cheio de alegria, grato pela resposta do Senhor Jesus, pelo atendimento do Senhor Jesus, ele disse, a que hora aconteceu o milagre?
E eles disseram, ontem, às 7 horas, a febre o deixou, e ele não teve mais febre, e ele está ótimo, está bem, o teu filho vive. E o versículo 53 diz, o pai entendeu que era aquela mesma hora que ele havia falado com Jesus, e Jesus disse a ele, o teu filho vive, e ele creu no Senhor Jesus. Ele creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Meus queridos irmãos, hoje existe a feira do milagre, hoje existe a exploração dos inocentes e dos tolos, mas o milagre é uma realidade. Milagre nas Escrituras são realidades, mas os milagres não são feitos para promover seita de ninguém. Os milagres não são realizados para promover personalidade. Os milagres são realizados para a glória de Deus, para o engrandecimento do Senhor, para o engrandecimento do seu reino. O homem entendeu a que horas ele se sentiu melhor. E a resposta, ontem, às 7 horas, a febre desapareceu. Desde ontem, às 7 horas, que ele não teve mais nenhum problema, ele está muito bem, ele vive. E aquele homem entendeu. Foi naquela hora, foi ontem, às 7 horas, que Jesus me disse, vai, o teu filho vive. Meus amados irmãos, é muito bom acreditar no Senhor Jesus, é muito bom receber a palavra do Senhor Jesus, é bom ter garantia espiritual. O Senhor não promove a mim, Deus não promove os homens, Deus não promove seitas, Deus promove o seu louvor, Deus promove o seu reino. Tudo que o Senhor faz é para a glória do seu nome e não para a glória dos homens. E ele creu. Ele havia crido na palavra de Jesus, mas precisava, como Jesus disse, precisava ver o milagre. E ele viu o milagre. Ele deixou o filho à beira da morte e encontrou o filho plenamente sarado, plenamente curado, plenamente restaurado, porque a palavra de Jesus Cristo é vida. A palavra de Jesus dá vida, restaura. A palavra de Jesus faz a gente viver. E ele creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Alguém diz, por exemplo, em Atos 16:31, o apóstolo Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aqui ele viu a mão de Deus operando e creu no Senhor com toda a sua casa. E João nos dá essa informação no versículo 54 e último do capítulo, ele diz, Jesus fez este segundo milagre em Caná, quando ia para a Galileia. Jesus estava ainda na Judéia. Caná é naquela região, entre a Judéia e a Galileia. E o Senhor Jesus fez o milagre, não precisou ir a Cafarnaum. O nosso Senhor, ele tem o poder de operar à distância. Que Deus possa abençoar os meus irmãos. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos, eu louvo a Deus pela sua igreja santa, eu louvo a Deus pelos meus ajudadores. Seria o programa das nossas criancinhas, mas por um incidente que aconteceu, nós fizemos aqui excepcionalmente. Deus abençoe os meus irmãos que também trabalham conosco na igreja, com as crianças, a irmã Sônia Vasconcelos e a sua equipe brilhante. Que Deus abençoe e guarde cada um. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Pai, estamos em tua santa presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pelo teu grande amor. Pedimos, Pai, a tua direção e proteção, abençoe e guarda o teu povo, cada criancinha, Senhor, em todo lugar. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã o programa das crianças na
terceira etapa do Conjunto Ceará. E na segunda-feira estarei de volta, trazendo a palavra do Senhor, se o Senhor permitir, porque esta é a nossa finalidade. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.